Oba, meus catequizandos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Catequista Conversa. E se semana passada a gente teve aqui o primeiro padre do Catequista Conversa, hoje a gente vai estar tendo o primeiro diácono do Catequista Conversa. Seja muito bem-vindo, Alexandre Varela, o Catequista. Oi, povo católico! Tudo bom, Joe? Tudo bom, povo Pô, católico? Como é que muito, vocês estão? muito obrigado Honra por ter minha, aceitado o convite. honra minha aqui Caso por estar. algum milagre alguém que Hum, esteja assistindo aqui não te conheça, não saiba quem que é o catequista Alexandre Varela, se apresente, por favor. Merece ser excomungado, não tô brincando. Eu sou Alexandre Varela, diácono Alexandre Varela, do site O Catequista. Então a gente tem site, ocatequista.com.br, YouTube, @o catequista, Twitter, @catequista, Facebook, @catequista e Instagram, que é a nossa rede principal, @o catequista oficial, tudo junto. No Instagram, o único que é diferente é o catequista oficial, tudo junto. A gente É, faz catequeses diárias nas redes sociais, na internet, há 14 anos. é Né? A gente tempo. começou em 2011. Então, no ano que vem vai ser nosso jubileu de 15 anos, né? Provavelmente devo ser um dos primeiros a entrar na internet católica do Brasil, certamente o primeiro neste formato, né? Num formato mais de. Porque desde o início a gente era blogueiro, né? Lá atrás, a Quando se gente era fazia blogueiro. blog, né? Então era isso. Então não era aquela coisa homilética. Você já tinha outros católicos na internet, mas fazendo doutrina, artigo, coisas mais formais. Para vir falar besteira, para vir contar piada, nós fomos os primeiros. Então isso tem 14 anos atrás. Mas a gente ainda está nativa, todos os dias, catequeses diárias, lá no Instagram, /o catequista oficial. Pois caso alguém não siga, vai lá, segue, que conteúdo muito bom. Você, sua esposa também, é incrível as catequeses de vocês, assim. O que vocês já me salvaram em catequese minha, quando ia montar catequese de crisma e pesquisava alguma coisa, aí já aparecia lá alguma coisa do catequista, eu já falava, não, já vou por aqui que eu sei que é confiável, né? E Ah, aí, maneiro, velho. Obrigado. e é Obrigado. E o, aí você já falou o negócio, tem um cara de clerical conversando contigo e tua esposa, né? Já Acho que começamos. já é uma coisa boa pra gente puxar pro tema, né? Que tá o cara aqui com a clergyman e falando da esposa, né? Por que que eu tô aqui falando com um padre de batina que tem uma esposa? Que patifaria é essa? É porque eu não sou um padre, eu sou um diácono, né? Então vamos lá. Depois eu conto essa história, mas em qualquer celebração que eu faço, eu sempre apresento o diaconato, porque, assim, infelizmente, as pessoas ainda não entendem o que é um diácono. Então, a hierarquia da igreja, aquilo que a gente chama de clero, tem três tipos de clérigos, né? Então, quando você olha um padre, um bispo, normalmente você já sabe, ele é do clero. Então, o diácono também é do clero. Então, são três funções distintas: o bispo, o padre e o diácono. O que cada um faz? Qual é a função de cada um? O bispo governa. Então, o bispo é a igreja, é o clérigo por excelência, né? Então, ele governa a igreja. O padre torna Cristo presente. Então, o padre é a Eucaristia, a confissão, então ele pontifica, ele torna Cristo presente. O diácono, ele cuida do povo. Então ele pega esse Cristo presente e espalha entre o povo. Então as graças de Deus entre o povo, elas são espalhadas pelo diácono. Esse é o trabalho primário do diácono, trabalho que o diácono já fazia. Aliás, o diácono existe antes dos padres. Né? Os diáconos foram criados pelos bispos. Você encontra lá em Atos 6, está lá a criação do diaconato. Ah, Padre não tem na Bíblia, embora exista presbítero na Bíblia, aquele presbítero é um ancião. Ele não tem poder de celebrar, ele não tem nada disso. Os padres, como a gente entende, eles só vão existir depois, lá no início do século III, quando eles se juntam aos bispos e diáconos que já existiam. Então, quem cuidava do povo sempre foi o diácono. Isso se reflete, inclusive, na liturgia. Por isso que quando você vê um diácono na liturgia, é ele que despede o povo, é ele que diz para o povo saudai-vos uns aos outros. É porque na liturgia atual você tem poucos resquícios dessa interação.
mas esses resquícios estão lá porque, na origem, a função do diácono é cuidar do povo, né? Então, é dar as bênçãos, dar os sacramentos, batismo, o casamento, ministrar a comunhão. Então, é cuidar espiritualmente do povo. Ah, e, assim, por que que isso eu tô falando, para falar do diácono, eu fui lá 2000 anos atrás, fui lá no século I. O que que é um diácono hoje? Então, por que que você conhece poucos diáconos? Né? Então, se é um negócio desde o século I, por que que ainda existe essa estranheza de, puxa, por que que as pessoas falam, olha, mas eu não sei o que é um diácono, não sabia que diácono tinha esposa. Então, em Trento, há 600 anos atrás, quase, o concílio manifestou, o concílio de Trento manifestou a intenção de restaurar o diaconato como ele era no século I. E agora o Vaticano II, demorou 500 anos para isso, o Vaticano II, então ratificou essa decisão e restaurou o diaconato como ele era no século I, ou seja, como vocação independente e com homens podendo ser escolhidos entre os casados. Né? Então, vamos lembrar que o celibato clerical ele só começa a ser discutido no século IV. Então, quando o diácono existia como vocação independente, não existia o celibato clerical, né, para nenhum dos níveis do clero. Então, Uhum. se restaurou o diácono no Concílio Vaticano II, em 1965, como ele era no século I. Então, podendo sim ser celibatário, você pode escolher um homem solteiro e ele se torna então um celibatário, ou você pode escolher um homem casado. O importante é, depois de recebido o sacramento da ordem, a igreja proíbe o casamento. Né? Então não há casamento após o sacramento da ordem. Então, aquele que é escolhido para diácono e é solteiro, ele permanece diácono e permanece solteiro, é um diácono celibatário. Aquele que é escolhido para diácono e é casado, ele já é casado, permanece casado e se torna diácono. Porém, se a esposa morre, né, se ele enviúva, ele não pode mais se casar. É, Aí ele precisa foi permanecer ordenado, celibatário. acabou. Inclusive, aqui na minha cidade tem um caso desse que é muito, muito legal, assim, causa muito estranheza nas pessoas, porque a gente tem hoje ele é padre, né, o padre Brombal, tem mais de 90 anos, e ele era diácono, a esposa veio a falecer, e aí por conta da necessidade, né, de mais padres, uma necessidade pastoral, ele foi ordenado como padre. E aí, assim, a gente tem um padre ali de 90 anos que tem filho, neto, bisneto, e assim, muito. Acho que ele teve, sei lá, uns 8 filhos. Então a família dele é muito grande. E ele é padre ali, hoje, tudo certinho. Acontece. Às vezes a esposa morre e o diácono ele permanece diácono, mas o bispo pode tomar a decisão de levá-lo a padre, né? De, de, Uhum. de Mas ordená-lo. não é regra também. Ele pode continuar, né, Não é uma regra, como isso é uma. diácono. E eu acho, diga-se de passagem, que nem deveria ser uma vontade, porque o diaconato ele é uma vocação independente. Lá atrás, no século IV, por aí, a igreja tomou a decisão de fazer com que o diaconato se tornasse uma passagem para o presbiterato. Então, a pessoa é ordenada diácono, depois é sagrada padre, sagrada bispo. E permanece assim até hoje. Nessa restauração do diaconato, você tem essa coisa. Então, alguns se tornam diáconos na estrada para se tornarem padres, e outros se tornam diáconos como eram os diáconos dos primeiros séculos, permanecerem diáconos. Então, esse é o meu caso. Eu sou um diácono, né? E Uhum. diácono permaneço. Você não tá Ah, esperando sua esposa falecer pra virar padre, né? Tipo, não, porque exato. Então, isso é uma coisa que eu já ouvi e eu fiquei até meio incomodado com essa fala, que eu já vi gente dizendo que o diácono era padre frustrado. O cara que não, então tem uma não galera. Então, conseguiu assim, entrar no seminário, casou e aí vai pelo menos ser diácono, sabe? Eu acho o, meio ce- absurdo. tem muita gente que trata o diácono como. As pessoas não entendem o diaconato ainda. E ela, apesar de não ser novo, eu estou falando, primeiro, é um negócio que existia no primeiro século, antes até dos padres. Mas modernamente, né, como vocação distinta e independente, ela existe desde 1965, né?
Eu, por exemplo, eu tenho 47 anos, eu nasci em 78. Então, quando eu nasci, o diaconato já existia há mais de 10 anos. Então, a minha vida inteira já foi vivida dentro de um diaconato, vamos dizer assim, restaurado. E a maioria das pessoas que está viva hoje, porque convenhamos, em 1965, já tem o quê? 70 anos, 60 anos, 70 anos. Então, assim, quem tem daí para baixo já viveu dentro de um mundo com diáconos. É claro que não foi uma coisa imediata, né? Em 65 aprovou, 66 a gente já está ordenando 200 diáconos por diocese. Não é. Tem diocese que até hoje não tem. Por isso é muito desconhecido. E as pessoas ainda não sabem lidar com essa história. Então, é um erro muito frequente achar que o diácono não é clero, por exemplo. Né? É E só o um diácono é. auxiliar, né? E o diácono é clérigo. Eu O vejo muito diácono. essa diminuição assim da figura do diácono, e eu realmente acho muito triste, né? Eu já vi você falando sobre isso, mas eu mesmo já vi assim, fico tipo, pô, mas é uma função tão bonita, é uma coisa tão bela da nossa igreja, essa possibilidade. Eu acho bela pros outros, tá? Antes que você me ofereça, eu não quero, eu não quero pra mim, isso é uma coisa que eu quero, um assunto que eu quero entrar mais na frente, mas a gente não pode rebaixar, não é assim inferior. A gente tem o bispo lá em cima, aí o padre e o diácono ali no cantinho de lado, né? A gente não pode ter esse pensamento. Não, a gente tem uma hierarquia, né? A Sim, hierarquia é com o certeza. bispo e padres e diáconos em paralelo. Mas você vai falar, mentira, o padre é superior ao diácono. Não é assim. Eles são em paralelo. Ah, mas o diácono deve obediência ao padre? Ao pároco. Então, o diácono está alocado numa paróquia, assim como outros padres podem estar. E todos nós, padres e diáconos que estamos numa paróquia, devemos obediência ao pároco e, obviamente, ao bispo. Então, existe a hierarquia, o bispo e o pároco. Né? Então, não existe uma hierarquia da ordem, aquele que é mais Do importante. sacramento, Que é né? mais importante é o bispo. Né? Isso aí não tenha dúvidas. Agora o grande ponto aqui é as pessoas acharem que o diácono é um semi-padre, ou um padre frustrado, como você já citou aí, ou um power leigo, né? Um super leigo da paróquia. E não é. O diácono, ele é clero, ele é um membro do clero, por isso ele usa isso aqui. Não se chama roupa de padre. Isso aqui se chama veste clerical, que a gente gosta de falar em inglês, clergyman, né? A gente fala, isso aqui é o clergyman, é o clergyman, né? Então, é o que? Veste clerical. Isso aqui é uma veste clerical. Se é uma veste clerical, ela é para ser usada pelo clero. Quem é o clero? O bispo, o padre e o diácono. Então, o diácono, ele é clero, portanto, ele age como clero, ele se veste como clero. Né? Então, você pode, por exemplo, pedir as bênçãos de um diácono. A bênção do diácono é igual à bênção do padre, que é igual à bênção do bispo. Ela não tem diferença. Cristo não é mais precário pelas mãos do diácono do que pelas mãos do padre ou pelas mãos do bispo. O Cristo é o Cristo. Né? Cristo, ele se faz presente. Ele me concedeu um sacramento, que é o sacramento da ordem, para que ele se faça presente. E Cristo não vai fazer a coisa pela metade. Então, quando você pede a bênção de um diácono, aquele sacramento só lhe confere meio Cristo. Isso não existe. Então, isso não existe. Então, o diácono ele tem o mesmo poder de abençoar que o padre e que o bispo. O mesmo sacramento dado por um diácono é válido pro padre, igual ao padre, igual ao bispo. Agora, tem coisas que o diácono não faz por uma questão de diferença funcional. Né? Assim como tem coisas que o padre não faz e o bispo faz, por uma diferença de função. Né? Então, por exemplo, a crisma. Quem é que pode crismar? O bispo. Por quê? Porque é ele que recebe as pessoas novas na fé. Ele é que é o sucessor dos apóstolos. Né? O padre não crisma. Da mesma maneira, eu falei, o padre pontifica, o diácono cuida do povo. Então, quem faz o Cristo presente é o padre. Então, a Eucaristia, confissão, é o padre, não é o diácono. O diácono cuida do povo. Quem faz o Cristo presente é o padre. Então, existe uma diferença de funções aí. Né? Existe uma diferença de qual é o objeto, né? Qual é o grande objetivo, qual é a grande preocupação. Então, qual é a preocupação do diácono hoje? O que o diácono serve? Né? Vamos lá. Pô, eu tenho um diácono, modo de usar. Né? Como é que eu vou. Para que eu preciso de um diácono?
O diácono ele pode abençoar as casas da paróquia, ele pode ministrar todos os batismos, ele pode ministrar os casamentos. Repara, é sempre o cuidado com o povo. Ele pode levar as comunhões aos doentes, ou aqueles que não podem sair de casa. Então, isso parece pouca coisa, mas é um trabalho enorme. Você pensa numa paróquia, né, sei lá, com 1.000 pessoas, 2.000, 3.000, algumas são enormes, 10, 40 mil, e você tem lá no ritual de bênçãos, por exemplo, a bênção anual das famílias. O padre não dá conta disso. O diácono é feito para isso. É ele que cuida do povo. É ele que catequiza, por exemplo. Quando a gente tem um dos livros mais clássicos, né, sobre catequese, é o De Catechesis Rudibus, que é o Catequese dos Rudes de Santo Agostinho. Ele é uma conversa entre Santo Agostinho e um diácono. Então, o diácono era um catequista que saía em missão, e perguntava para Santo Agostinho: Olha, você tem boas técnicas, como é que você faz? E aí, Santo Agostinho então escreve para esse diácono as coisas que ele pensa sobre catequese. Vamos lembrar também, Atos 6, né, os apóstolos criam os diáconos. Aí as pessoas ficam com essa coisa de servir as mesas na cabeça, né? Então, em Atos 6, a discussão é essa, né? Quem é que vai servir enquanto a gente fica aqui ah, cuidando da espiritualidade? E, de fato, ali em Atos 6 é isso, mas as pessoas parecem esquecer que em Atos 7 você já tem os diáconos sendo enviados em missão. Então, quem é o primeiro mártir da história da Igreja Católica? Santo Estevão, o diácono Diácono. Estevão. Né? Os 7 diáconos são aqueles que saem para criar as primeiras comunidades cristãs fora de Jerusalém. Então, a missão se inicia pelos diáconos. São eles que vão apresentar a Boa Nova. Né? Então, o primeiro a morrer é Santo Estevão. Por isso que o diácono carrega o cálice na missa. Na hora de por Cristo, com Cristo e em Cristo, é só o padre que fala, mas o diácono levanta o cálice junto com o padre. Não é porque o diácono está ajudando o padre, é porque o diácono é o dono do sangue, porque foi ele o primeiro a dar o sangue por Cristo, Caramba, com Santo Estevão. essa aí eu não sabia. Muito bonito. Muito Então, bonito. assim, a gente tem Filipe, que é outro diácono dos primeiros, né? Então você tem aquele eunuco que fala, olha, como é que eu vou saber, como é que eu vou compreender se não tem quem me explique? E aí o eunuco etíope, né, se converte, pede o batismo, essa é uma passagem famosa. Quem é que está junto com ele? Quem é que catequiza e batiza o eunuco? O diácono Filipe. Né? Então, a gente tem no início, a igreja primitiva, ela é feita dos diáconos que vão até o povo e depois são confirmados. Então, aquela comunidade é confirmada por um apóstolo. Então, é essa dinâmica do diácono e do bispo. Se você vai olhar na Didaquê, primeiro catecismo católico, só existem diáconos e bispos, porque era essa a dinâmica da igreja. O padre ainda não era necessário, porque ainda não existia um cuidado pastoral local. Né? Isso era uma coisa que ainda não fazia sentido. Então, o diácono era aquele que fundava a comunidade e o bispo era aquele que confirmava a comunidade. Depois, o diácono ficava e cuidava da comunidade. Mas, com o tempo, o bispo não conseguia mais alcançar todas as comunidades. Aí começou a se fazer necessário um representante do bispo. Aí surgem os padres. Né? Então, aí você tem toda uma nova gama de questões. E aí os padres, durante milênios, né, durante um milênio, 1.500 anos, assumiram os trabalhos dos diáconos de cuidado com o povo. E agora, no Vaticano II, com muita clareza, a igreja discerniu, aliás, já em Trento, a igreja discerniu que era a hora de retomar o trabalho diaconal, de cuidado com o povo. Não é à toa que nas últimas estatísticas aí, a gente pega as estatísticas da agência FIDES no final de 2024, ela vai apontar que, em média, no mundo, e na maioria das arquidioceses grandes do Brasil, essa média é válida, você tem 4.000 fiéis por clérigo. É muita coisa. Então, 4.000 fiéis católicos por clérigo. Então, de fato, você ter um nível do clero, você ter uma dimensão clerical especializada em cuidar do povo, em pastoreio, é extremamente importante. Então, para que serve um diácono? Para pastorear.
aconselhar, catequizar, abençoar, batizar, casar. Outra coisa muito importante, o próprio cuidado com as famílias. O padre, por melhor que ele seja, muitos padres são muito bons em aconselhamento familiar, mas o padre não tem uma família. Ele viveu uma família como filho, né? Às vezes vive como tio, né? Ele vê a família do irmão, da irmã, casado ali, mas ele mesmo não vive. O diácono vive. O diácono que é casado, tem os diáconos que são celibatários, mas o diácono que é casado, ele traz isso, né? Então eu, por exemplo, no pastoreio com família, eu sei muito mais, sou muito mais capaz de compreender o que está acontecendo que qualquer padre. Tá no Então, lugar de pô, fala, né? quando eu atendo família, por exemplo, as famílias chegam a falar: cara, diácono, você reparou bem. Ou então eu já cheguei para umas 3 famílias e falei: olha, vocês vão se divorciar, qual o problema? E aí, mas como é que você percebeu? Porque eu percebo coisas que um padre não vai perceber nunca, né? Eu sei que quando a mulher falou daquele jeito ali, ela estava falando A, mas ela estava mencionando B, C, D, E, tinha uma história ali. Porque eu conheço. Eu tenho filho, eu tenho 6 filhos. Eu tenho uma esposa, eu tenho boleto para pagar, porque além disso, o diácono, ele vive uma realidade comum. O diácono, ele trabalha, não é sustentado pela igreja. O bispo e o padre são. O diácono não. O diácono trabalha. Então eu estou no mercado de trabalho, eu tenho emprego formal, 8 horas por dia ali, salário, CLT, assim, tô como você. Então eu estou num lugar que o clero, o restante do clero, né, o padre e o bispo, não alcançam, que é um mundo do trabalho, mercado do trabalho. Eles não entendem, eles não viveram isso. E aí tem a outra vantagem, eu consigo pastorear ali. Né? Você não tem um padre dentro de uma empresa, você tem um diácono. Então, muitas vezes, eu já vi minha sala encher de gente querendo bênção. A pessoa sai de uma reunião chateada e vem na minha sala: olha, você me dá uma bênção. Né? Ou traz vem, né? Traz olha, ganhei um terço aqui de um amigo que foi, sei lá, a Roma, me trouxe um terço, você abençoa para mim? Então, isso acontece com muita frequência. Eu faço amanhã mesmo, eu tenho batismo de um colega de trabalho. Então, assim, existe uma dinâmica no diaconato que é muito útil para a igreja atual e que a gente precisa descobrir, fomentar e aumentar. O problema é que o povo precisa compreender. Não só o povo, como o próprio clero, e aí eu incluo os próprios diáconos. Porque tem muito diácono que é ordenado diácono e fica ali enfeitando missa. Então, é claro que o diácono tem que ir à missa, o diácono tem participação na missa, todo o clero tem uma participação na missa, mas a missa é o centro do trabalho do padre. O centro do trabalho do diácono não é a missa. Né? É claro que todo centro da igreja é a Eucaristia, mas não é isso que eu estou falando. Estou falando esforço como esforço principal. Né? O esforço principal não é a liturgia, embora ela não deva ser deixada de lado. A liturgia é extremamente importante. Mas o meu esforço principal é com o povo. Né? Diferente do padre, cujo esforço principal deve se centrar com São Eucaristia, que é pontificar, é tornar Cristo presente, é para isso que ele existe. Ah, Né? com certeza. Então hoje nós temos essas dimensões que podem ser muito melhor aproveitadas por uma igreja que pense, né, o diaconato de uma maneira bonita. E vai ser, assim, eu vejo que apesar de ainda ter gente que não entende, apesar de, como eu já vi você falando, ter gente que se escandaliza de ver você com a sua família na rua e tal, apesar disso, tem aumentado o número de diáconos, eu vejo mais diáconos sendo ordenados, eu vejo mais gente respondendo esse chamado, eu vejo mais padres abraçando esse chamado também, então assim, o futuro do diaconato é bom. E falando por esse lado, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre como que foi o processo para você se tornar diácono, como que você entendeu esse chamado de Deus, como que foi apresentado para você a proposta e como que foi o processo para você se tornar diácono. O diácono, ele é um vocacionado, assim como é o padre, né? Assim como é um bispo. Ele não é tipo, eu quero ser diácono aí entra ali, ou queria ser padre, mas não dá, então vou ser diácono. O critério não é esse. O critério é, de fato, um chamado a servir ao povo de Deus. Né? Então, ponto.
É um chamado a ser clero, um chamado a servir ao povo de Deus. Então, o diácono, ele de fato não pode ser qualquer um que seja um grande agente de pastoral da paróquia. Então, vamos transformá-lo no superleigo da paróquia, botar uma clerical nele e agora é diácono. Não, não pode ser assim. Também não pode ser aquela coisa emocionada de, eu acho muito bonito, quero ser. Não, isso precisa ter um discernimento. Isso é algo que ainda está amadurecendo na igreja, tá? Ainda não se tem de uma maneira clara um caminho vocacional para o diaconato em todas as dioceses ou comum. Então, isso é uma coisa que está sendo construída aos poucos. Mas o que eu sempre vejo é o seguinte: o bom diácono é aquele que entende que a sua vocação é o diaconato, não é o semi-presbiterato, sabe? Não é, eu queria ser padre, não dá, não, não pode ser isso. Ou eu acho bonito, não pode ser isso. Você tem que, de fato, discernir o diaconato. E aí, comigo, foi assim: eu recebi um convite, não é. Em geral, o diaconato é exatamente a mesma história do padre. Quando a pessoa é vocacionada a padre, raramente é ela que chega, olha, eu sou vocacionado, quero ser padre aí. Raramente é isso. Em geral, o padre olha, aquela pessoa pode ser um padre e chama ela para um discernimento. O Uhum. diácono não é diferente, é a mesma coisa. Então, o padre é quem decide, quem olha, o pároco, né? É quem olha o seu povo e entende, ó, aquele ali pode ser um padre, aquele ali pode ser um diácono e vai chamando. Eu recebi 3 convites para entrar na escola diaconal, né? Que é como se fosse o seminário para o diaconato, que é aqui no Rio de Janeiro é 1 ano de propedêutico mais 4 anos de formação. Mas isso varia conforme as dioceses. É, lá, lá atrás, ainda muito jovem, recém-casado, eu recebi um primeiro chamado, recusei por desconhecimento. Assim, eu não entendi o que era ou o que eu podia entregar para a igreja naquele momento. Então, meu discernimento foi, achei estranho. Ponto, né? E aí fiquei de fora. Depois, aí, eu já recebi um segundo chamado, eu já era um catequista muito mais robusto, eu já entendia muito mais sobre igreja, já entendi o que era um diácono, enfim, já entendi o diaconato. Mas naquele momento, eu não me senti, vamos dizer assim, preparado para enfrentar o que eu sabia que eu teria que enfrentar. E eu conto exatamente o momento em que o não me veio à cabeça. Eu estava discernindo. E aí, Paroco me chamou, tava, cara, será que eu aceito? Será que eu não aceito? Enfim, só essa dúvida já é um bom motivo para você não aceitar. Então, Uhum. eu estava muito inclinado a não aceitar. Mas o que foi determinante para mim foi um episódio. A gente saiu da missa, leigo, né? Eu era leigo, e um diácono amigo estava perto de mim. A gente estava conversando no pós-missa. E aí, os padres ele não estava ele estava na missa, mas ele não foi celebrar, né? Ele estava ali atrás, e tal. E aí os padres e diáconos que celebram, eles saíam por outra saída lá na frente. E tinha uma senhorinha com um monte de tercinho na mão e tal, esperando pelo padre. E ela estava ali, ó, há muito tempo. Aí esse diácono que estava perto de mim, a gente estava conversando, ele olhou, ele estava de clerical, estava certinho. Ele virou para mim e falou: Puxa, Alexandre, me dá licença que eu vou ali. Que eu tô vendo que aquela senhorinha ela tá em pé há muito tempo na fila, ali esperando para falar com o padre. E eu acho que ela só quer a bênção dos tercinhos ali dela e tal. Então eu vou ali, vou abençoar logo os terços para ela poder ir embora, porque ela deve estar cansada. Beleza. Falei: tá bom, vou contigo. E aí fui até lá. Aí ele se ofereceu: Oi, tudo bom? Eu sou o diácono fulano. A senhora quer que eu abençoe seus terços? Ela virou pro diácono e falou: Diácono? Não, eu não. Eu não sei onde é que você. Eu não quero bênção de diácono, não. Não sei onde é que você enfiou essa mão aí. Nossa. Meu Deus. Desse jeito. Então, assim, o fato do diácono ser um clérigo casado, mesmo tendo sido decidido esses 65, ainda faz as pessoas enxergarem o diácono como um clérigo sujo, De segunda classe, né? de segunda classe. Imagina, todos os padres orientais, mesmo aqueles em comunhão com o Papa, né, no Oriente não teve celibato clerical. Né? No Oriente, o celibato só para bispo, o padre é casado.
E ninguém acha que o padre é metade do padre por causa disso, né? Uhum. Então, aqui no Ocidente, particularmente no Brasil, se criou essa doideira de que o cara é casado, então a bênção dele é estranha. É como se Cristo, é como se o fato de eu ser casado, é como se o fato de eu ter uma esposa bloqueasse as graças de Deus. Cara, que poder que tem a minha esposa para poder bloquear as graças. Eu recebi um sacramento para poder transmitir as graças de Deus. Foi a igreja que me deu. Não fui eu que inventei. A igreja me deu. O bispo botou a mão na minha cabeça e a partir daí eu recebi um sacramento para transmitir as graças de Deus. Mas o fato de eu ter uma esposa, a minha esposa é tão poderosa que ela impede a transmissão da graça de Bloqueia. Deus. Assim, então assim, as pessoas criam umas coisas na cabeça, umas fique na cabeça, e aí, desse dia, por causa da resposta dessa senhora, eu falei, ah, cara, quer saber? Eu não estou preparado para isso. E aí, disse não de novo. E aí veio o terceiro chamado. Tava te Na perseguindo. terceira vez, na terceira vez, eu já tinha uma estrada, já tinha 7 anos de trabalho em o catequista, né? Então, para que as pessoas saibam, eu sou diácono há 4 anos. Então, esse ano é o meu quarto ano de diaconato. Então, assim, eu ainda sou um diácono novo. A maior parte do apostolado de um catequista, né? Que por isso que eu falei, a gente tem 14 anos de estrada. A maior parte do apostolado de um catequista foi feito como leigo, né? Eu fiz tudo como leigo. Então, quem me segue há muito tempo viu essa transformação do leigo no diácono. É, então, assim, nesse momento em que eu fui chamado, essa terceira vez, que já foi bem mais distante das outras 2 vezes, desta vez eu senti diferente. Primeiro, porque por causa de um catequista, por causa dos 5 anos, 6 anos, 7 anos de um catequista, não lembro quantos anos a gente tinha na época, eu já tinha um estofo. Eu já tinha um histórico de serviço ao povo, de catequese. Eu já tinha mais de 10 anos, hoje eu tenho 24 anos de catequista, né? Então, ali eu já tinha mais de 10 anos de catequista. Eu já tinha servido em várias pastorais. Eu já tinha um histórico, né, de serviço ao povo. E o catequista me deu mais um histórico de serviço ao povo. Até aquele momento eram 7, 8 anos ali de catequeses diárias, de lidar com o povo diariamente. E outra coisa, naquele momento, eu já tinha mais estofo para compreender o que era um diácono, por que aquela senhora que deu essa resposta horrorosa para esse meu amigo diácono, por que ela estava errada. Né? Então, assim, naquele momento, aquele diácono, por exemplo, ele só recuou. Né? Eu, por exemplo, hoje eu teria dito, senhora, a senhora está bem errada. Assim, teria dado uma catequese ali com todo carinho e atenção para a senhora, como dei uma vez. Eu fui comprar uma batina uma vez, diácono usa batina? Veste clerical. Diácono usa os vestes clericais. E aí veio depois mediram o tamanho, tal, lá, lá. Aí na hora de botar, fazer a ficha, qual é que é o seu nome, padre? Não, sou padre, sou diácono. Mas vai ser padre, não tem problema. Não, sou diácono permanente, que é um termo que eu não uso, porque as pessoas ficam dividindo os diáconos em permanentes e transitórios. O diácono que vai ser padre e o diácono que permanece. E é o Que é mesmo só grau da diácono. ordem. É o mesmo grau da ordem. O sacramento que um recebe é o mesmo que o outro recebeu. Né? Uhum. Então, se você vai ser padre ou se você não vai ser padre, você é diácono e é o mesmo sacramento. Não muda nada, não varia nada. Então, não existe por que você fazer uma acepção entre um e o outro. Então, aí a pessoa virou, não, mas daqui a pouco vai ser padre, e, graças a Deus, lá, lá, lá. Eu falei, não, 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 graças a Deus eu tenho uma esposa, filhos, e se Deus quiser, eu vou primeiro que ela. Então, se Deus quiser, eu nunca serei padre. Aí ela recuou, peraí, só um segundo. Aí foi lá atrás, quando voltou, falando, a gente não vende batina para diácono. A gente não tem batina para diácono. Aí eu falei, senhora, por que a senhora não tem batina para clero, para um pedaço do clero? A senhora vende batina para seminarista? Vendo. Então a senhora vende batina para leigo. É, agora,
para o cara que é do clero, que recebeu um sacramento, você é clero, a senhora não vem. A senhora vende batina para o diácono que vai ser padre? Ah, vendo. Pois a senhora vende batina para diácono. Sabe a diferença entre aquele que vai ser padre e o que não vai ser padre? É que eu sou casado. Só que não é a batina, ela não informa meu estado clerical, o meu estado civil. Aquilo que informa meu estado civil é uma aliança, não é a batina. Quando você olha para uma batina, você vê um cara, um sinal de Deus no mundo, um cara capaz de te levar a Deus, de te abençoar, de te entregar um sacramento, de levar Deus até você. É isso que você tem que olhar quando vê uma batina. Se a senhora vê uma batina e fala, opa, não tem mulher, você está errada. Você está interpretando a batina de uma maneira muito doida. Aí ela parou. Aí o gerente que estava atrás dela veio à frente, falou, diácono, você nos desculpe. Eu falei, não, desculpo, mas com uma condição. Agora vocês vão ouvir até o final a história da batina. E aí vem justamente essa ideia de que a batina ela não é uma mortalha que me mata para o mundo, como o povo gosta de falar. Isso foi uma coisa posterior. Isso foi uma simbologia que foi agregada à batina posteriormente. A batina originalmente é meramente o clero se vestia translumbrante. É só ver nas pinturas medievais como diáconos, padres e bispos se vestiam. Translumbrante. E de repente a igreja falou: cara, parem com isso, veste esse saco preto aqui e para de bancar a realeza. É isso. É uma veste simples para denotar um homem de Deus. Não é para denotar a mortalha que me separa do mundo. Pô, por que essa mortalha que separa do mundo? Ah, porque aí o cara fala, não, mas o padre, o bispo, eles vestem a mortalha que o separa do mundo. O diácono não. O diácono tem esposa, ele tá no mundo. Ué, mas o padre tem carro, o padre tem celular, o padre tem relógio, o padre tem internet, o padre tá assistindo a gente no podcast agora. Então ele não pode vestir uma mortalha que o separa do mundo. Justamente, ele é o padre secular. Ele não tá. O O estar no mundo monge tá não é uma separado coisa do que é mundo. ligado a estado civil, né? Não é, é casado, tá no mundo. Eu agora não tô casado. Deus quiser, daqui a pouco eu Então você caso. não tá no mundo, Não olha tô no aí. mundo. Então você pode usar babatina. Então, assim, é isso, entende? Então as pessoas ficam associando o casamento, a vida familiar, à mundaneidade. Nesse momento, elas rebaixam a vida familiar como se a vida familiar fosse uma sujeira, um problema, né? Então, o clero puro, ele não pode se sujeitar a este problema. Isso não faz sentido nenhum. Então, essa coisa, hoje eu sou capaz de fazer isso. Hoje eu sou capaz de dar uma catequese. Hoje eu tenho calma suficiente também para não brigar com a pessoa. Então, assim, naquele terceiro chamado, eu entendi que eu podia construir. Não era só uma coisa de ser diácono. Eu podia construir. Eu conversei uma vez com o meu diretor espiritual sobre isso. Falei, eu botei na mesa. Falei, ó, e aí? E aí ele dizia, cara, sabe que o diaconato é um desafio, a igreja ainda não encontrou um caminho, esse é um negócio que daqui a 200 anos vai ser resolvido. Meu, a gente está na véspera do concílio, o concílio terminou há 60 anos, ainda está tudo doido. Ia ser normal, depois de Trento foi a mesma coisa, depois todo concílio tem esse período aí da igreja se Adaptação, né? acertando. E aí eu lembro dele falando, olha, isso vai demorar muito tempo, mas é isso, alguém precisa começar a construir botando os tijolinhos ali. E você é um cara, até por tudo que você faz, até pela exposição que você que tem a capacidade de botar um tijolinho ali. Então, tô botando, com todo o carinho do mundo, com todo o cuidado do mundo, tô botando o tijolinho. Tanto é que de todos os convidados, daqui a 2 anos você me diz, né? Você acabou de trazer o primeiro padre e agora está trazendo o primeiro diácono. Daqui a 2 anos você me dá uma lista e fala: olha, entrevistei X leigos, X diáconos, X padres, X religiosos. Eu te garanto que não vai ter muito mais diáconos além de mim na tua lista. Uhum. Então, assim, a vantagem de eu já estar estabelecido com o catequista é ter um nome, uma credibilidade, um veículo
que pudesse falar, como eu estou fazendo agora com você, do diaconato. Coisa que não, assim, as portas não são tão abertas assim para se falar disso. Então, eu tenho um tijolinho para botar ali. Se a igreja vai gostar dele, vai aproveitar, depois vai tirar. Aí já não é mais comigo. Eu estou botando o tijolinho, que é divulgar o diaconato, viver o diaconato, mostrar a beleza dessa vida. E é isso. E trazendo. Continuo o meu apostolado, né, como sempre, como falei, temos 14 anos. Só que os últimos 4 eu vivo também como diácono. Então, também trago dentro desse apostolado as vantagens de ser um diácono e a beleza que eu vivo sendo um diácono. Então, o que eu chamo, por exemplo, de vantagem de ser um diácono? Hoje eu posso terminar a live com uma bênção, antes eu não podia. Né? Então, hoje eu posso, as pessoas me encontram na rua, tiram foto, não sei o que, pedem bênçãos, abençoam objetos, querem coisas que eu não podia fazer antes. Então, hoje eu sou muito mais presença da igreja do que eu era quando leigo. Não que você tenha aí melhor ou pior, de novo, uma questão de vocação. Eu me encontrei nessa vocação. Então, hoje eu gosto de poder encontrar as pessoas e abençoá-las. Né? Agora, vai ter uma pessoa que vai falar: não, isso aqui não é para mim, eu não acho que isso seja bacana. Beleza, então essa vocação não é para você. Né? Então, de Eu já, novo, já me ofereceram, nem casado eu sou. Já falaram que eu tinha cara de diácono, que eu tinha que procurar isso mais pra frente. E, assim, não vou. É aquilo, né? Nunca diga nunca. Mas hoje eu falo pra você isso. que não. Nem Hoje passa pela minha Cristo. cabeça. Eu sou muito bem resolvido na questão de vocação e eu sei assim, pô, eu quero casar, ficar quietinho ali no meu cantinho. Mas então, essa questão. Eu era muito bem resolvido na minha vocação matrimonial. Então, por isso que eu Não falei, me nunca diga faltava nada. nunca. Né? Não me faltava nada. Mas é isso, quando veio chamado ao diaconato, o terceiro, aí esse bateu. Bateu, tipo, cara, agora eu tenho que retornar para a igreja. Agora eu vejo sentido, né, em embarcar nessa vocação. E Uhum. aí sim, teve um discernimento, que a gente tem um ano de propedêutico, mas não é só isso. Né? São 5 anos, na verdade, tanto propedêutico quanto formativo, de discernimento. Eu só fui falar para o meu público da ordenação diaconal no último ano. Nos últimos 6 meses eu fui falar sobre ordenação Já tava diaconal tudo para o meu certo, né? público. Exato, por quê? Exato, porque aí eu já tinha certeza, eu tinha convicção daquilo que eu queria fazer. Ô, Diácono, você falou aí dos benefícios de ser diácono, e eu queria conversar com você sobre um privilégio que você acabou de ter, que eu quero muito conversar com você, que você tá vindo de Roma, né? Estou vindo de Roma. E, cara, o que você fez lá? No dia que eu vi, eu fiquei assim, feliz assim que não cabia em minha felicidade. Assim, faz muitos anos que eu acompanho você, né? Eu não. Antes de eu entrar no meio ali, de eu ser um criador de conteúdo católico, eu nunca fui muito dentro da bolha católica. Então eu sempre conheci pouca gente, pouco criador de conteúdo católico, mas alguns que eu conhecia assim, era você, o pessoal de Santa Carona e ele, né? Padre Paulo Ricardo e tal. Mas você é um cara que, como eu falei, já, pô, já me salvou ali montando catequese de crisma, sabe? Então, e aí ver você ali no Vaticano, lendo um evangelho numa missa, aquilo ali, nossa, cara, eu fiquei assim que parecia que era comigo, sabe? Fiquei tão feliz assim, eu fiquei, caramba, o cara que eu acompanho há tantos anos, né? E ainda mais depois de ter te conhecido pessoalmente lá na Expo e ter confirmado assim o que eu já suspeitava, foi nossa, que é um cara muito gente boa, muito legal, foi muito bom conversar com você lá. E aí vendo você naquilo, eu fiquei, cara, que alegria. Você tem nossa alegria que eu fiquei. Então fala um pouquinho como é que foi essa experiência de estar lá e fazer o que você fez em Roma ali naquela missa. Cara, assim, essa é uma experiência divertida, assim, porque, primeiro, né, pelo retorno das pessoas. É muito bonito ver como as pessoas compreenderam, e como você descreveu, né? Compreenderam isso como uma vitória. Assim, cara, que legal! E tanto que Vencemos. tanto que vencemos, exato. Tanto que é um post que fala sobre isso e as pessoas compartilham. Assim, eu fiquei muito. Porque isso é carinho, né? Isso tem a ver com carinho, com pessoas que se identificam. Não é só um número de engajamento, né? É carinho. Isso é
eu não tenho como agradecer por isso. Mas a segunda coisa, e mais divertida de pensar, é que eu só executei o meu trabalho ordinariamente. Porque é isso, que o diácono, ele é aquele que faz as alocuções ao povo. E isso inclui o evangelho, né? Então, quando o diácono está na missa, isso é uma coisa que eu sempre falo para a galera que está estudando. Galera que está se preparando para ser diácono, cara, tu não é enfeite. Você precisa saber fazer bem a tua função. Você está preparado para fazer a tua função. Eu, por exemplo, estudei um ano de canto litúrgico depois da escola diaconal para poder me preparar para fazer a cantilação litúrgica, para poder fazer canto gregoriano. Então, assim, eu não sou o cara do canto gregoriano. Mas se eu tiver algum tempo de ensaio, eu consigo fazer qualquer canto gregoriano. Se eu tiver um mínimo de tempo, eu consigo improvisar, que foi o que aconteceu ali, a cantilação básica. Então, assim, você tem que estar preparado para exercer o seu ministério, né? Você não pode me pedir uma benção na rua e eu te dizer, cara, eu não sei dar benção, porque isso não existe, né? Então, você precisa fazer. Então, da mesma maneira ali, aquela era uma missa para o jubileu dos influenciadores, não era uma missa qualquer, né? Ela não estava acontecendo eu aparecer ali. Então, eu tinha que ir para a sacristia, como todo o restante do clero, né? Então, só que para minha surpresa, não éramos muitos diáconos. E aí vem outra doideira, né? Ela é um evento da Santa Sé, é um evento do Vaticano. E na hora que a gente fez a ficha de inscrição no evento, tinha lá estado clerical, sei lá, estado da ordem, estado de participação na ordem, um negócio desse. Aí tinha bispo, padre, religioso, leigo, nenhuma das respostas acima. Então, assim, não tinha diácono. Eu respondi nenhuma das respostas acima. E eu fiquei bravo. Falei quando eu cheguei lá com o Dicastério das Comunicações. Falei, cara, olha só. Se o diácono se não tem diácono na lista dos clérigos aqui, eu perdi as esperanças. E aí, assim, por isso, ninguém sabia quantos diáconos tinham naquele evento. Eu descobri naquele dia. 2. Eu e mais um. E quando você tem só 2 diáconos, não se pode ficar atrás do toco. Porque o diácono só começa a ficar atrás do toco no terceiro. Porque quando você tem as funções diaconais são as funções da mesa da palavra, que é basicamente o evangelho, e também todas as outras leituras, se for o caso, o diácono, ele pode fazer todas as leituras da mesa, se for o caso, inclusive as preces, mas assim, é principalmente a função do evangelho. E tem o diácono da mesa, tem a função da mesa da palavra, que é a função da mesa eucarística, que é a preparação da mesa eucarística e todo aquele cuidado com o sangue de Cristo, que culmina na oferta do sangue de Cristo junto com o padre. Então, e depois a purificação dos vasos, etc. Então, tem o trabalho da mesa eucarística. Normalmente, um diácono só faz tudo. Mas quando tem 2 diáconos, um diácono se responsabiliza pela mesa da palavra, o outro pela mesa eucarística. Tanto que é muito comum no meio litúrgico, né, nas sacristias, você ouvir: fulano é o diácono da palavra, ciclano é o diácono da Eucaristia. Né? Então, é isso. No terceiro diácono é que dá para ficar alguém atrás do toco. Aí você tem 3 diáconos, o terceiro pode, cara, eu não quero fazer nada não, me deixa quieto ali, eu vou ficar ali. Então, os 2 diáconos, eles assistem o bispo, tanto que em missas com o bispo, quem ladeia o bispo são os 2 diáconos assistentes. Se só há um, é ele que fica à direita, se são 2, os 2 ficam um ao lado, um do outro do bispo. Bom, o fato é que eu cheguei lá, eu olhei, não achei diácono. E aí depois, aí eu vi que eles estavam usando vestes, eu tinha as minhas vestes, mas eu vi que eles estavam usando vestes padronizadas, etc. Tarará, fui falar com o pessoal do cerimonial. Olha, eu estou vendo aqui que vocês estão fornecendo vestes padronizadas, mas eu sou diácono. E aí alguém virou e falou: vestes de diácono, peraí. Aí me deu uma alva, que tudo bem, é a mesma para todo mundo. Me deu um amito, alva, botei, e aí me arrumaram uma estola. Demoraram para uma estola, mas me arrumaram. E aí eu achei um outro já. Aí foi quando eu botei a estola, é que eu vi que tinha um outro diácono. E aí esse outro diácono também se paramentou, tudo bem, tudo certo. E aí eu virei e falei com o cerimonial: olha, tá todo mundo de casula, os padres.
nós não vamos vestir dalmáticas, que essa é a nossa veste, que equivale a casulo. E aí, pronto, aí já começou o terror na Basílica de São Pedro, né? Cadê dalmática? Tem diácono, onde é que vai? Não tinha dalmática, não tinha dalmática. Na Basílica de São Pedro. Demorou uns 15 minutos para aparecerem duas dalmáticas. E aí, uma vez que apareceram as dalmáticas, isso por insistência nossa, aí apareceu o cerimoniário com o evangelho. Aí ele falou: então quem é o diácono da palavra e quem vai ser o diácono da Eucaristia? Então, nesse momento, foi o momento do susto. Tipo, não dá, mas eu vou ter que trabalhar aqui nessa missa. Então, ou eu vou levantar o cálice junto com o cardeal Tagle, ou eu vou ler o evangelho. E aí, a decisão, ela, de novo, você precisa estar pronto para exercer seu ministério. O outro diácono, que diga-se de passagem, era transitório, ele vai ser padre, o outro diácono virou, olhou e falou: não tenho capacidade de ler inglês. Ele falava espanhol. Não sei ler inglês, o evangelho seria proclamado em inglês. Eu olhei, quando ele falou não, com tanta, tipo, não, né? Aí eu só tinha duas opções. Ou dizer, não vou exercer meu ministério, ou cair para dentro. Só tinha essas duas opções. Não tinha mais, porque ele já se colocou na palavra. Ele já falou: eu não leio inglês, não vou ler. Ele já se colocou na palavra, na mesa eucarística. Então, assim, ali eu virei e falei: sou eu, sono eu. E aí fui eu lá. O ler inglês não era problema para mim. O que eu questionei foi o seguinte: eu vou fazer a cantilação das partes fixas, né? Ou seja, o Senhor esteja convosco, que na verdade é o Dominus Vobiscum, depois o Evangelho, Palavra do Senhor, a Scambiate il dono della pace, que é saudai-vos uns aos outros num gesto da paz, e aí ao final o item missa essa. Então essas são as partes fixas, essas eu vou usar gregoriano, vou cantilar. O Evangelho, que eu não sou obrigado, eu seria obrigado a cantilar o evangelho em missa solene. Então, eu sabia o que eu estava fazendo ali. Era uma missa cotidiana, não precisava cantilar o evangelho. Então, eu falei: o evangelho eu não vou cantilar. Por quê? Porque eu estou lendo ele agora. Se você tivesse me entregue ele ontem, eu teria encaixado as sílabas na melodia. Se ele tivesse em português, eu faria, não tem problema nenhum. Por quê? Porque o português é minha língua mãe. Então, eu consigo improvisar a cantilação em português e vai sair certa, e não tem problema. Por quê? Eu vou ter que esticar essa sílaba, eu vou dividir essa aqui. Pô, eu tô no português, eu tô na minha área. Agora, Agora, em você inglês é. esticar uma sílaba em inglês, cortar uma sílaba em inglês, aí eu já não garanto que a coisa vai sair certa. Então, assim, se eu tivesse feito antes, para achar esses pontos, isso aqui eu vou precisar fazer fazer uma entonação diferente. Aqui eu vou precisar, porque aí eu estou lendo antes, eu estou preparando o canto, aí tudo bem, eu teria feito. Mas ali de improviso, a chance de dar errado na frente de todo mundo seria enorme, inclusive com transmissão pela TV. Eu falei: não, então eu não me sinto seguro, não vou cantilar. Todas as outras partes eu vou. E aí, então, o cerimoniário virou e falou: não, então o senhor leia aqui na minha frente para eu ter certeza que o senhor consegue. Aí eu fui lá e li tudo para o cerimoniário. E aí ele aprovou, falou: agora vamos cantar. Aí eu fiz todas as cantilações. Aí ele viu que eu cantava, subiu um pouco as notas, falou: não, vamos. Então, já que o senhor canta, vamos florear, vamos fazer um negócio mais. Porque também o maestro de capela era o Marco Frisina, é uma lenda que estava ali regendo o coro do Vaticano. Eu não fazia a menor ideia disso. Se eu fizesse, eu teria tremido. Então, quem me deu a nota para cantar foi o Marco Frisino. Não fazia ideia disso. Aí, quando assim, não é essa melodia, então vamos lá, vamos, Dominus volta, vamos fazer do jeito que tem que fazer. Fiz. E aí entrei. E aí, assim, foi muito engraçado. Quando eu entrei com o evangeliário, um monte de gente já regalou o olho. Quando eu entrei com o evangeliário para ler o evangelho, foi muito engraçado ver a cara das pessoas na plateia, do tipo, na plateia não, né, na assembleia, do tipo: meu Deus, ele vai ler o evangelho em inglês, o que que vai acontecer? Então, assim, era muito engraçado o, é, o
K2 do Santa Carona, filmando o negócio todo. Ele me mandou 73 fotos. Ele conseguiu tirar 73 fotos durante o Evangelho. Então, assim, foi muito engraçado, e foi muito bonito, Foi muito. Sim, ó, cantou porque no direitinho, fim, cantou direitinho. Foi, que foi brincar, muito. porque no fim são duas coisas ali. A primeira é essa, é a do diácono que cumpre a sua função diaconal, né? Então não é o diácono que chega lá e fala, eu não sei ser diácono. Porque é o que não, como o diácono ele não tem normalmente uma formação sólida, isso acontece muito, porque já se padronizou, o padre está sendo formado aí há mais de 1000 anos, então o mundo, a igreja sabe como formar um padre, mas ainda não sabe como formar um diácono. Então, muitas vezes, o diácono é aquele que dá o problema na liturgia, é o cara que não estudou muito, que não sei o que dá uma truncada na liturgia. Então é muito importante para mim, como diácono, ser consciente do meu papel ministerial na liturgia, em todos os lugares, mas especialmente na liturgia, de modo que eu consiga ajudar na liturgia, tanto na minha paróquia, quanto na Basílica de Aparecida, quanto na Basílica de São Pedro no Vaticano. Sem diferença, porque o meu papel é o mesmo, né? A liturgia mesmo, eu sei o que fazer. Né? Eu talvez não soubesse o que fazer se eu fosse posto numa liturgia maronita. Aí lascou. Não conheço, né? O suficiente para fazer. Mas o meu papel na liturgia latina eu sei fazer. Então preciso estar pronto, seja onde for. Então acho que a primeira coisa bacana foi essa. A segunda coisa bacana foi justamente esse carinho, esse retorno. O povo entendeu aquilo como ganhamos a Copa do Mundo, né? Então foi clima de Oscar, clima de Copa do Mundo. Cara, a gente leu no Vaticano. Então foi muito bonita a reação não estava esperando isso de jeito nenhum. Foi muito bonita a reação das pessoas, como as pessoas ficaram felizes com esse episódio. Eu também fiquei extremamente feliz. E aí a gente pode acrescentar um terceiro ponto, que é a história do backstage, que eu não contei em lugar, nem no Catequista eu contei isso. Exclusivo, Estou exclusivo. contando aqui em primeira mão. Que é isso, né? Mesmo na Basílica de São Pedro, você não está preparado, a igreja ainda não está preparada para lidar com o diaconato, né? Porque se tivesse, eu ia falar, olha, eu sou diácono, perfeitamente, estão aqui, dalmáticas, estava tudo ali, mas não tinha. Né? Demoraram 15 minutos para achar uma dalmática, sei lá onde. Né? Então, não é uma coisa da diocese A ou da diocese B, do bispo A, do bispo B. É uma coisa É da geral igreja. A mesmo. igreja ainda precisa entender e usar bem, né, o diaconato. A igreja precisa cristalizar esse grau da ordem que sempre existiu. Né? Inclusive, nós temos diáconos famosos, São Francisco de Assis, por exemplo, é o nosso diácono mais famoso, talvez, da história. Muitos papas já foram diáconos. Os primeiros papas, Clemente, Sisto, a maioria desses papas, esses primeiros, era diácono. Então, assim, a gente tem diáconos que já deram muitas contribuições para a igreja. Mas mesmo assim, a igreja ainda se centra, principalmente quando fala de liturgia, muito no padre, né? O que não está errado, porque o padre é o ator, padre, o bispo é o ator principal, né? Fora o Cristo, né? Evidente, mas depois do Cristo, o padre, né? E o bispo, o presidente da celebração ali, que torna o Cristo presente, ele é a figura principal, isso não tem absolutamente menor dúvida, mas o diácono precisa ter compreendido na Tem que liturgia, ter porque seu ele é espaço, parte da né? liturgia. Né? Então, É, e a igreja, mesmo naquilo que ela faz cotidianamente, rotineiramente, várias vezes ao dia, ela ainda não está completamente preparada para lidar com o diaconato. Então, ainda é um grande desafio, mas eu te digo, minha visão, um belo desafio e vai fazer muito bem para a igreja na com hora em que ela certeza. cristalizar essa vocação do jeito Com certo. certeza. Diácono, para a gente ir se encaminhando para o final aqui, considerações finais aí sobre o tema, sobre o diaconato, sobre essa vocação, né? Considerações finais, não sei o que considerar finalmente, mas o que eu digo é, se você ouviu essa conversa, se passou pela sua cabeça, né, o diaconato como uma possibilidade para você, eu te convido aí no nosso YouTube, youtube.com/, né, o catequista.
é, você vai ver uma série lá chamada Zerando o Laicato, que é justamente os meus últimos dias de leigo. Né? Então, a ideia da série era acompanhar meus últimos 100 dias de laicato. Infelizmente, ela não pôde chegar até o final, porque, enfim, tentaram me passar a perna às vésperas da ordenação ali, aí eu tive que dar um tempo de silêncio nas redes sociais para não botar bala na arma dos outros. Mas até o ponto em que a série está, ela será terminada a partir do ano que vem. A gente já tem um projeto para finalizar a série, mas ali você vai encontrar os grandes primeiros passos, principalmente. Se você não sabe como começar, olha, sentir no meu coração o chamado para ser diácono. Ótimo, os primeiros passos estão todos ali. Então vai lá no nosso YouTube, assiste a série do jeito que ela está, mesmo inacabada, ela já dá todos os primeiros passos. A segunda coisa, se você não sentiu chamado nenhum, né, é convicto, né, um homem leigo convicto, ou uma mulher, né, que não jamais seria uma diaconisa, então, porque as diaconisas não existem mais na igreja, e nunca existiram como ordenadas, né? Elas eram equivalentes às freiras hoje. Então, se você está assistindo esse programa, compreenda o diaconato. Então, se você tem um diácono na sua paróquia, agora você já sabe muito mais sobre ele. Abrace ele como clero, usa ele como alguém que está ali colocado por Deus para te ajudar na tua caminhada. Então, pode pedir a bênção para ele, pode dar seus terços para ele abençoar. Tudo bem se você quiser também dar parte, não tem problema nenhum. Não tem concorrência, não tem que entender essa coisa como uma concorrência. Você tem que entender como mais um recurso. Essa é a beleza dessa história. Você tem que entender como mais uma pessoa ali dentro do clero, mais uma pessoa que Deus chamou para ajudar a conduzir o seu povo. Porque muitas vezes, quando a gente começa a caminhada diaconal, os leigos, eles olham, vou comparar aqui com a caminhada de padre. Começa um menino na caminhada para padre, para ser padre. As pessoas ficam orgulhosas. Puxa, o fulaninho, caramba, ele entrou no seminário, que maneiro. O que ele precisa? Pô, será que ele precisa de roupa? Será que precisa de não sei o quê? Pô, vamos lá, vamos ajudar o fulaninho. Então as pessoas entendem a vocação ao presbiterato como algo bom para a comunidade e apostam naquela vocação. Quando sai um vocacionado ao diaconato, claro que eu aqui vou generalizar, talvez numa paróquia ou outra seja diferente, mas quando eu vejo a maioria das vezes, quando sai um vocacionado ao diaconato, em geral, as outras pessoas olham aquela vocação e falam: ele que quer. Tipo, não é algo para a comunidade, é algo para Para ele. ele. É como se ele fosse fazer uma pós-graduação. É dele, é ele. Não volta para a comunidade. E, na verdade, volta sim, e volta bem. Então, ajuda ele também, porque não é barato ser diácono. Eu te digo, os custos para ser os meus custos para o diaconato beiraram ali os 30 mil reais nos 5 anos de formação. E no último ano é que vem a porrada, né? Porque tem que pagar as roupas, tem que fazer tudo. Mas nos 5 anos de formação, ali foram uns 30 mil reais. E isso faz falta no bolso de qualquer família. Então, se você puder ajudar também, se você puder estar junto, e às vezes nem é dinheiro, às vezes é escutando, valorizando, sabe? Você também tem os mesmos passos, né? Quando o rapaz vai ser padre, ele passa pelo leitorato, passa pelo acolitato, recebe é admitido às ordens sacras. Então, esses mesmos passos também são passados pelo diácono. Né? O diácono também recebe eleitorato, o diácono também recebe acolitato, também é admitido às ordens sacras. Então, tem esses mesmos passos. E seria muito bonito, por exemplo, que no leitorato toda a comunidade estivesse presente. Né? Que o padre da comunidade fizesse uma missa, um tríduo, alguma coisa que chamasse a atenção. Olha, vamos rezar por esse candidato ao diaconato que agora vai receber da igreja o ministério de leitor, o ministério de acólito, vai ser admitido às ordens sacras.
Então, isso, quando é um candidato ao presbiterato, né, a padre, as missas enchem. Quando é o candidato ao diaconato, fica tudo vazio, as pessoas não vão, porque olham o diaconato como um caminho pessoal do fulano, não olha para a comunidade. Então, se você está vendo esse programa, entenda, o diácono ele é um dom de Deus para a sua comunidade, desde o primeiro século. Desde Atos dos Apóstolos 6, a igreja, Cristo instituiu como forma de acompanhar o seu povo o diácono. E a igreja, com bastante propriedade, entendeu que precisava dessa vocação como independente a partir do Concílio de Trento e efetivou isso a partir do Concílio Vaticano II, em 1965. Então, nós somos a primeira geração de diáconos que restaura o formato da vocação dos primeiros séculos, como a igreja o criou originalmente, como os apóstolos criaram originalmente, como a Didaquê, o primeiro catecismo da Igreja Católica, o descreve originalmente. E é claro, como primeira geração, a gente vai tropeçar, vai achar. Mas se todo mundo ficar junto, entendendo que é um bem, a gente vai encontrar o caminho. Então, as Com considerações certeza. finais são essas. Bateu vontade no seu coração, vai assistir nossa série. Se não bateu vontade, abrace o seu diácono com uma grande graça de Deus, porque ele é. Ele é alguém que foi tocado por Deus para servir a sua santidade. Amém. Diácono, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi muito boa a conversa com você. Pode ter certeza que você vai ser chamado mais vezes. Vou te encher o saco. Agora que você deu a abertura, esquece. Vai ser chamado. Tem muita coisa, só a experiência que você tem com catequese. Com certeza eu quero trazer você aqui de volta para falar sobre catequese, para falar sobre rede social. Pode ter certeza que o convite vai vir. Mas, de novo, muito obrigado por estar aqui. Eu sempre encerro eu fazendo a despedida, mas já que você falou que podia encerrar lives com a benção, então encerre a live aqui com a benção para todo mundo que estiver assistindo, por favor. Muito bem, povo católico, lembrando que bênçãos não valem gravadas, tá? Então, se você está vendo uma gravação, que Deus te abençoe. Não é uma benção direta, imposta, Uhum. mas eu peço a Deus que abençoe a sua vida e vamos rezar por ela agora, né? Agora, se você está vendo a gente ao vivo, aí a benção vale diretamente. Muito bem? Então, vamos rezar juntos uma Ave Maria, pedindo pela vida de cada um de nós, pela nossa vocação, pedindo também pela vocação de todos os diáconos que se preparam para serem ordenados no Brasil, no mundo, e para aqueles que já estão nessa caminhada diaconal, já estão servindo a Deus dentro dessa vocação. Vamos rezar também por todas as intenções que cada um carregue no seu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no Ele meio de está no meio nós. de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado.